Vamos lá. Boa noite. Hoje nós vamos tratar sobre soluções para dermatites in e out. A maioria das soluções serão out, mas está cada vez mais, está sendo cada vez mais trabalhado soluções in, ou seja, soluções de uso oral, tá? Tratamento de dentro para fora. Então, não poderia deixar de trabalhar as soluções em também, certo? E o tema de hoje é um tema que exige uma demanda muito grande em farmácia com manipulação, que são as soluções para dermatite. Antes de iniciarmos, trabalharmos as soluções, o que é que eu preciso que fique claro? A dermatite ela é uma reação alérgica da pele, certo? Mas por que essa reação ocorre? A pele ela é uma barreira física e química, tá? Uma barreira, ela tem essa função de barreira, proteção, uma das funções. E para que ela funcione muito bem, deve haver um equilíbrio no microbioma cutâneo. A minha estrutura lipídica, fosfolipídica das células que compõem esse tecido devem estar muito bem equilibradas também. E uma vez que há qualquer alteração, por exemplo, uma simples desidratação na pele, pode ocasionar uma alteração nessa estrutura epidérmica. Com isso, vai ocorrer uma série de desordens na pele e isso vai afetar toda a barreira. Afetando a barreira, aumenta essa desordem na barreira, vai aumentar a penetração, por exemplo, de agentes irritantes, perda de água, né? Então, a perda de água ocorre um efeito cíclico no que eu perco, quando ocorre essa perda transepidermal, a pele desidrata e aumenta a desordem. Então, é cíclico. Então, afetando a barreira, ocorre também desordens inflamatórias, uma cadeia inflamatória na pele. Então, com toda essa desordem na pele, que podem ter N causas, né? Se eu não trabalhar o equilíbrio na minha pele, o equilíbrio da microbiota cutânea, se minha pele não estiver nutrida, não estiver hidratada, a tendência é que ocorra essa série de desordens na pele. O tratamento vai depender muito da sua causa, vai depender do tipo de dermatite, nós vamos discutir alguns tipos. O fato é que os sintomas da dermatite estão extremamente relacionados à inflamação, a uma resposta, devido à resposta do sistema imunológico, certo? O que ocasiona vermelhidão, coceira, descamação e formação de pequenas bolhas, muitas vezes, eczemas, feridas, ok? Então, como eu falei, dependendo do tipo de dermatite, a gente pode trabalhar com várias linhas de tratamento e também linhas de produtos para prevenção. E a gente vai discutir durante a aula sobre cada uma delas: dermatite atópica, dermatite seborreica e dermatite de contato, certo? Todo tratamento para dermatite, pessoal, vai ser em torno da hidratação por oclusão, vai ser em torno da umectação de agentes umectantes, vai ser em torno do reparo da barreira. Como é que eu trabalho o reparo da barreira? Trabalhando com produtos com alta concentração lipídica, com anti-inflamatórios ou agentes antihistamínicos, que nós vamos ver.
antioxidantes e anti-irritantes. Então, a primeira classe que eu vou tratar com vocês são os corticoides, tá? Eles vão inibir essa resposta inflamatória, pois inibem a ativação humoral e dos sistemas e celular do sistema imunológico. Então, aqui é uma ilustração da cadeia inflamatória. E a resposta inflamatória, ela vai promover. Detalhe, essa cadeia inflamatória é desencadeada pelo sistema imunológico. Então, por isso que nós vamos também trabalhar com moduladores do sistema imunológico. Mas o que eu quero deixar claro para você é que os corticoides, eles vão atuar diretamente nessa cadeia inflamatória. Então, eles vão, com essa inibição, vai reduzir os sintomas promovidos pela dermatite, como, por exemplo, a vermelhidão, a coceira, possíveis edemas, certo? E existem várias classes de corticoides, entre elas eles podem ser classificados como de baixa potência, que são os utilizados normalmente em crianças, como a hidrocortisona, até aqueles muito potentes como o clobetasol. Então, todos esses corticoides, eles podem ser trabalhados para produtos voltados para dermatite, uma vez que eles vão atuar na inibição da cadeia inflamatória, certo? É importante falar também, eu estou falando, gente, de forma geral, mas nós vamos mais na frente, eu vou falar para vocês de acordo com a dermatite, vou colocar as formulações de acordo com a dermatite, certo? Então, os antifúngicos também são uma outra classe trabalhada, muito trabalhado na dermatite seborreica. O antifúngico, ele atua na membrana, ele tem vários mecanismos, né? Ele pode atuar diretamente na membrana celular, na destruição da própria membrana ou na inibição da biossíntese do ergosterol. Ele pode atuar diretamente no núcleo, destruição dos microtúbulos, inibir a síntese do ácido nucleico, ou pode atuar diretamente destruindo a parede celular do micro-organismo. E aí existem vários, fluconazol, ele pode ser trabalhado no ZUIN, ele é um inibidor, por exemplo, da síntese do ergosterol, certo? E existem várias classes que podem ser trabalhadas. Falando de ativos antifúngicos de uso tópico, um dos mais utilizados, principalmente no que se refere à dermatite seborreica, é o cetoconazol, normalmente na concentração de 2%, ciclopiroxolamina a 1%, sulfeto de selênio 2% e piretionato de zinco 1,5%. Esses são os ativos clássicos, tá, gente? Vou trabalhar aqui formulações bem clássicas do mercado magistral, tá? O beabá do mercado magistral. Então, esses 4 ativos são um dos ativos mais utilizados para formulações de uso tópico para dermatite. Uma outra classe de ativos mais utilizados para dermatite são os hidratantes, que está até como medicamentos, mas se você associar um corticoide, por exemplo, o produto final já é considerado como medicamento. Mas hidratantes, os hidratantes eles são considerados ativos cosméticos. Mas podemos ter ativos medicamentosos com ação hidratante, mas de forma geral, ativos hidratantes são ativos cosméticos. Então, os hidratantes, pessoal, é uma medida básica. Por quê? Porque, como eu falei inicialmente, ele vai contribuir com o manto hidrolipídico. Então, ele vai contribuir com o equilíbrio cutâneo,
certo? Manter uma pele hidratada é base para qualquer tratamento. E além disso, eu posso trabalhar uma formulação hidratante que vai contribuir, né? Eu posso trabalhar com ativos que nós dizemos filmógenos, que vão formar um filme protetor e vão impedir a permeação, a penetração de possíveis substâncias alérgenas ou de substâncias irritantes. Então, isso, quem tem uma predisposição a desenvolver um quadro de dermatite, é de extrema importância a aplicação de produtos hidratantes como forma de prevenção e até durante o tratamento. Então, é uma medida básica. É fundamental lembrar que o atópico apresenta a barreira cutânea defeituosa. Então, quem já tem uma predisposição a ter dermatite atópica, tá? Que é uma pele mais sensível, então a barreira cutânea ela já não funciona bem. Então, a aplicação de hidratantes é importantíssima e visa a umectação do extrato córneo e a estabilização da barreira epidérmica, certo? Os hidratantes, pessoal, de forma geral, ele pode ter propriedade oclusiva. O que é que significa ter uma propriedade oclusiva? Ele vai formar um filme e vai impedir a evaporação de água. Então, ele vai impedir a perda, ele vai impedir a evaporação transepidermal e, consequentemente, vai contribuir com a hidratação, certo? De forma geral, quem são os agentes oclusivos? São agentes emolientes, agentes formadores de filme, tá? Os óleos de forma geral, óleos de amêndoa doce, óleos vegetais, lanolina, vaselina, todas as substâncias que possuem ácidos graxos em sua composição, possuem uma composição lipídica, ela tende a formar esse filme. Obviamente, algumas mais e outras menos. Os agentes hidratantes, eles podem formar uma barreira superficial na pele, que evita a evaporação de água, ou seja, forma um filme graxo oleoso, né, sobre a superfície cutânea, reduzindo a perda transepidermal, que foi o que eu falei. Existem ingredientes hidratantes que vão induzir a formação de aquaporins, isso vai influenciar na hidratação, certo? Existem agentes que vão atuar como umectantes, vão reter água na pele. Então, nós vamos trabalhar com alguns desses, eu vou mostrar para vocês algumas formulações durante toda a aula. Como eu falei, hidratante é base. Quando nós nos referimos à hidratação voltada para um tratamento ou prevenção de dermatite, pessoal, principalmente atópica e de contato, eu vou ter um dos componentes muito utilizados são substâncias derivadas da aveia. O que é que acontece? A aveia é um ingrediente com alta concentração lipídica, tá? E ela vai ser essencial para a hidratação da pele, certo? O atilipide, ele é uma substância, um ativo derivado do óleo da aveia, certo? A extração é patenteada. E o que é interessante, então há uma diferença, existem várias formas de aveia para uso tópico no mercado, ativos extraídos da aveia, que tem alto poder de hidratação, mas o óleo da aveia é mais interessante, principalmente quando eu quero só hidratação de forma geral,
Por exemplo, trabalhar com hidratante de forma geral, ok. Mas quando a finalidade é dermatite, já é mais interessante nós utilizarmos o extrato oleoso da aveia, certo? Um deles é o atilipide. Existe a aveia coloidal também. O Fucogel, ele tem alto poder de hidratação, certo? Uma das finalidades dele. O alfa-bisabolol, ele é um agente calmante muito utilizado em formulação para crianças também. O PCNA possui um alto fator de hidratação. Ele está inserido em uma das classes de hidratação ativa, como a ureia, certo? Lactato de amônio. Eles têm alto poder de hidratação. Então, é um mecanismo diferente, por exemplo, dos óleos, né? Que formam filme e evita a evaporação da água, certo? A evaporação transepidermal, certo? Então, é outro mecanismo. Ele vai ter ele vai reter muita água na derme. Então, PCANA, ele é fantástico para a gente trabalhar nas formulações de hidratantes, pelo seu alto fator de hidratação. Essa primeira formulação é a formulação mais premium, mas eu coloquei aqui para você também uma formulação com alto poder de hidratação também, com associação muito utilizada, lactato de amônio e ureia. Existe, pessoal, lactato de amônio desodorizado. O problema do lactato de amônio é o seu odor, mas existe sim no mercado o desodorizado. E essa segunda formulação que eu estou colocando para você é uma formulação mais simples, acaba sendo um custo inferior. Eu coloquei aqui uma opção de loção e creme, né? Na primeira formulação é uma loção, mas você pode trabalhar na forma de creme também. O que vai definir a base que você vai trabalhar, vou falar de algumas bases mais apropriadas mais na frente, a área de aplicação, certo? Então, a área de aplicação vai ser definitiva para você escolher se você vai trabalhar com creme ou loção. Isso no caso do prescritor, né, pessoal? No caso do formulador, você não vai precisar ter essa preocupação. A não ser que você prescreva e formule ao mesmo tempo, enfim. Ou desenvolva, a ideia é desenvolver a formulação. Então, vai depender, para você que vai desenvolver, vai depender do posicionamento do produto. Eu coloquei aqui uma loção padrão, loção básica SP, creme não iônico SP. Mas eu quero te chamar uma atenção, certo? Para a questão das bases. Chamar a atenção para a seguinte coisa. Lembre que a ideia é prevenir possíveis inflamações na pele, né? Então, o que é que acontece? Se você for trabalhar com uma loção com parabenos, que podem ser irritantes, né? Pode promover dermatite de contato para peles mais sensibilizadas. Substâncias como algumas fragrâncias. Nessas formulações, gente, é importante enfatizar que formulações para tratamento e prevenção de dermatite, nem é interessante você adicionar fragrância. No caso de uma loção base, normalmente elas não vêm, você não adiciona fragrância, né? Mas agentes conservantes podem ser alérgenos, né? Promover uma inflamação na pele, uma reação alérgica na pele. Então, muito cuidado com a base que você vai trabalhar, porque não adianta você trabalhar com ativos de excelência, com alto poder de hidratação, se a sua base é pobre. Pobre no sentido de não ser apropriada para esse tratamento. Qual é a base adequada? Eu vou colocar duas opções de bases prontas, tá? Para você, mas dá para você sim formular uma base clean, sem parabenos, com o mínimo com
um conservante natural, certo? Então, é muito cuidado, muito cuidado. Eu coloquei aqui, pessoal, eu particularmente eu gosto de utilizar parabéns na minha formação, não tenho problema nenhum com parabéns, né? Dependendo do produto, mas para determinados produtos já não é interessante. Então, muito cuidado com o tipo de base que você vai utilizar. Um outro detalhe é que a base, ela deve ser funcional, ela deve ter uma carga lipídica e quanto mais a base se assemelhar com minha pele, por exemplo, você pode formular uma base com cristais líquidos para promover o biomimetismo. Isso vai aumentar a permeação dos ativos da pele, né? Então, vai aumentar a performance do teu produto final. Vou falar basicamente como se trabalha, tá? Nessa segunda formulação, que é uma formulação muito comum. Quando nós visualizamos a ureia, nós visualizamos esferas, como se fosse pellets. Então, o que é que acontece? Entretanto, ela é hidrossolúvel, então você vai pegar um grau, triturar a ureia, incorpore o creme, você vai fazer a mistura da ureia no creme e você vai visualizar conforme na ureia triturada, tá? A ureia triturada você adiciona o creme e você vai, conforme você for mexendo, né, misturando, você vai ver que a ureia vai se solubilizando. Uma vez que você deixa o sistema homogêneo, que você vai adicionar lactato de amônio. Lactato de amônio ele é líquido. Só atenção para o fator do lactato de amônio, certo? Ele pode ter fator de correção. E aí adiciona o lactato de amônio e depois faz a aferição do pH, tudo certinho. Inibidores da calcineurina, que são os imunomoduladores tópicos, é uma outra classe que pode ser trabalhada. Pessoal, até agora eu falei de ativos medicamentosos, corticoides, tá? Hidratantes podem ser trabalhados em cosméticos tranquilamente. E agora eu vou voltar para ativos medicamentosos. Um muito trabalhado é o tacrolimus. E os imunomoduladores tópicos, ele vai, no caso, ele vai inibir a calcineurina, que é uma proteína que é presente em diversas células, incluindo os linfócitos e células dendríticas. Então, ele vai suprimir a ação do sistema imunológico, tá? Ele vai modular o sistema imunológico. O tacrolimo e pimecrolimo, ele também é trabalhado em formulações para vitiligo, que é um tipo de hipocromia. Os antihistamínicos é uma classe que pode, assim como os corticosteroides, os antihistamínicos, eles podem ser utilizados na formulação in out, também formulações de uso oral e formulações de uso tópico, certo? Eles vão inibir a ação da histamina, bloqueando sua ligação aos receptores. A histamina ela vai causar o efeito vasodilatador, né, envolvido nas respostas inflamatórias. Tá? Existem vários tipos, hidroxizina é um bem clássicos. Prebióticos e probióticos, eu acabei inserindo nessa aula, porque estudos vêm comprovando cada vez mais que o uso de simbióticos, ou seja, formulações com prebióticos e probióticos, no caso aqui, gente, já são formulações de uso oral, sim, influenciam na resposta inflamatória, porque a disbiose ela pode estar relacionada com a resposta inflamatória, inclusive com doenças de pele, certo? Então, é muito importante que isso fique claro. Inclusive, a disbiose ela pode aumentar a prevalência de doenças alérgicas, como a dermatite atópica. O que são os probióticos? Eles são micro-organismos vivos, existem vários, gente. Lactobacillus acidófilos, lactobacillus raminosos, são clássicos. Bifidobacter bifidus, existem vários, o Lactium,
vários tipos de cepas, inúmeras. Eu vou apresentar 3 para você. E aí, eles são micro-organismos vivos, administrados em quantidades adequadas, que conferem benefícios à saúde do hospedeiro. Então, uma vez que eu consigo trabalhar através dessas cepas de probióticos, eu vou conseguir trabalhar a barreira, tá? A minha flora intestinal. Então, o que é a minha flora intestinal? A minha flora intestinal, ela vai estar, o meu intestino, ele vai estar preenchido por micro-organismos. Se eu tiver um quadro de disbiose, que é esse desequilíbrio na flora intestinal, vai dar margem para que os patógenos, os micro-organismos maléficos, eles se proliferem e disfunções como a própria diarreia. Então, esse desequilíbrio na flora intestinal, gente, pode sim estar relacionada com vários problemas relacionados à pele, sim, tá? Dermatite seborreica, pode um indivíduo que tem disbiose, que tem essa flora desequilibrada, ele pode sim aumentar os casos de dermatite, tá? A probabilidade de ter dermatite. Então, por isso que muitas vezes o prescritor trabalha apenas uma formulação tópica como um corticoide ou um imunomodulador. E o que é que acontece? Os sintomas sim são melhorados, mas o indivíduo volta a ter. Por quê? Porque se ele tem disbiose, ele pode sim desenvolver quadros alérgicos e resposta inflamatória com maior facilidade. Então, o ideal é o tratamento de dentro para fora. Falando em probióticos e prebióticos, é uma opção, mas tem estudos também que apontam outros suplementos, como a própria vitamina D, tá? A própria vitamina D, ela pode reduzir a probabilidade não só de dermatite, mas também como de psoríase. Alana, você falou de probióticos, mas o que são prebióticos? Os prebióticos, eles são fibras, no geral. Existe o FOS, né, que é o frutoligosacarídeos, inulina, são um dos mais conhecidos. E essas fibras são ditas, né, os alimentos dos probióticos. Então, elas potencializam a ação desses micro-organismos vivos, de forma bem geral. Agora eu vou falar sobre cada tipo de dermatite e vou colocar algumas opções de formulações para você. Então, vamos lá. Pessoal, eu acho que tem alguém online, né? Ao vivo. É difícil, né? Alguém querer assistir aula na madrugada, mas você pode também fazer comentário, fazer pergunta. E se você está assistindo a aula gravada, você pode deixar também os seus comentários, dar feedback na aula. Eu fico muito feliz quando você deixa o teu comentário. É fundamental para nós darmos continuidade no Dica Manipule. A dermatite atópica, gente, é uma desordem crônica. Segundo estudos, né, dados epidemiológicos, há uma prevalência de 8,9 a 11,5% no Brasil. E a patofisiologia ainda é desconhecida, mas pode ser, alguns fatores podem estar relacionados nessa doença, que é a disfunção da epiderme. Então, se o indivíduo, ele geneticamente já tem essa herança, né? Essa herança genética, que ele já nasce com essa disfunção na epiderme. A epiderme dele não funciona bem, essa barreira, a barreira lipídica, certo? Então, essa disfunção na epiderme ocasiona a dermatite. Então, facilmente ocorre reações inflamatórias. Uma desregulação imunológica. O que é que isso significa? Que muitas vezes a célula do sistema imunológico não reconhece
as próprias células, tá? É diferente, pessoal, de o indivíduo ele ter a reação alérgica por contato de produto, por exemplo. Ele vai apresentar irritação, vermelhidão, mesmo sem contato, tá? Por uma simples falta de reconhecimento do sistema imunológico contra as células da pele. E pode a influência de fatores ambientais, ambientes muito secos, que promovem o ressecamento da pele, ou próprias substâncias que ocasionam esse ressecamento na pele, como o uso de detergentes que têm alta concentração de lauril, por exemplo. Como funciona o controle da doença? Como eu falei, é uma doença crônica e é necessário que você faça o controle, tá? Através da adequada hidratação, o controle da inflamação através da corticoterapia, né? O uso de corticoides e inibidores da calcineurina, como eu já falei. E também, né, existem vários estudos relacionados, né, com o tratamento da dermatite atópica versus probiótico-terapia. Também é uma opção. Só que o uso de os probióticos e prebióticos, ou seja, os produtos simbióticos, pessoal, é importante salientar que eles não são tidos como medicamentos. É um tratamento de uso oral, mas não é medicamentoso. Normalmente, eles são classificados como alimentos ou como nutracêuticos. Ele entra como suplementação. Então, dependendo da conduta do profissional, ele pode simplesmente ir logo para um tratamento medicamentoso ou não. Ele pode alternar por um suplemento, como os probióticos. Quais são os tipos de eu coloquei aqui algumas formulações voltadas para o tratamento da dermatite atópica. Tacrolimus, um imunomodulador, 0,03 a 0,1%. Pode ser trabalhado em uma base creme, tá? Eu não coloquei aqui a base, mas normalmente é uma base creme, não iônica, certo? Existem estudos que correlacionam também a vitamina B12 para o tratamento de dermatite atópica, 0,07%. Essa formulaçãozinha eu só fiz uma adaptação na base, coloquei na base Second Skin, que é uma base biomimética, e eu vou falar para você sobre essa base mais à frente. E óleo de abacate. Óleo de abacate, um ativo emoliente, com alto poder de hidratação, certo? E nesse caso aqui, essa formulação com a vitamina B12, óleo de abacate, ela vai ter um alto poder de hidratação. Então, como eu falei, existem várias formas de tratamento, né? Na realidade, nós podemos trabalhar com coadjuvantes, então essa formulação seria um coadjuvante no tratamento, ou poderia ser trabalhada na prevenção. O sabonete, um sabonete com aveia coloidal também é interessante, tá? Nesse caso aqui é um sabonete hidratante. Tacrolimus seria um tratamento medicamentoso e essa formulação bem clássica no mercado, associando cetoconazol e betametasona. Cetoconazol é um antifúngico, betametasona um corticoide, na base Admax. Eu coloquei aqui a base Admax pela a alta capacidade de hidratação dessa base, é uma base bem encorpada. Por exemplo, para peles mais maduras, eu gosto muito de trabalhar com ela, certo? Eu coloquei aqui um asterisco também no sabonete base. Você tem que ter muito cuidado com o tipo de sabonete que você vai trabalhar. Normalmente é interessante que você reduza ao máximo a concentração de lauril sulfato, né? Concentração com lauril. E trabalhe com surfactantes mais leves. Coloquei aqui uma formulação, essa formulação está no material da Biotec, que é um fornecedor de matéria-prima, com Modulip e FC Oral,
quero te chamar a atenção para o FCA oral, que é o FC significa fosfolipídio de caviar, como o próprio nome fala. É um ativo com alta concentração fosfolipídica, mas ele possui astaxantinas, antioxidantes também, que são antioxidantes associados a ele, mas eu vou falar um pouco sobre. E coloquei aqui um exemplo de associação de cepas de probióticos, tá? No caso, Lactobacillus salivarius, Bifidobacterium breve e o Lactobacillus plantarum. No livro no formulário médico farmacêutico, ele coloca, né, como alternativa também pus de lactobacilos bem clássicos, que são aquelas cepas que eu falei para vocês, raminosos, bulgáricos, acidófilos. Então, aquele pul bem clássico pode atender como resposta à dermatite atópica, certo? Essa formulação aqui foi fornecida pelo fornecedor Lema, é um dos fornecedores ele trabalha com cepas de probióticos, né, entre outros ativos. Então, eu coloquei essa opção aqui para você. Um detalhe, eu posso detalhar em outra aula em relação à formulação das cepas de lactobacilos, é que você tem que fazer a convertência da potência, tá, pessoal? Então, eu posso trabalhar em outro momento, tá? Então, na formulação você deve atentar, pode sim haver um fator de correção dos lactobacilos, você deve atentar também para a potência, certo? Dos lactobacilos, certo? Falando um pouquinho do FC oral, fosfolipídio do caviar, o diferencial dele é a alta concentração de DHA e EPA, certo? Que são incorporados aos fosfolipídios marinhos, fosfatidilcolina, certo? E além da alta concentração de DHA e EPA, ele está associado às astaxantinas e a vitamina E, que são substâncias antioxidantes. Então, essa composição vai influenciar totalmente como eu falei, uma das bases é a manutenção da barreira, e para eu trabalhar a manutenção da minha barreira epidérmica, eu preciso sim trabalhar com minha estrutura lipídica. Os fosfolipídios são componentes essenciais, né, para a função dessa barreira. Então, eu até coloquei aqui um estudo feito pelo próprio fornecedor, né, não dá para visualizar aqui, mas embaixo, aqui eu extraí da literatura técnica do ativo. Então, aqui embaixo ele coloca que foi fornecido por uma médica, e esse é um indivíduo, né, que sofria de dermatite. Você vê que são feridas bem inflamadas, né? E aí, com o tratamento, ocorreu aumento na hidratação cutânea por período diário prolongado, diminuição na inflamação e descamação em 75% das lesões cutâneas, redução do prurido em 80% dos pacientes. Esse estudo ele mostra a administração de fitopoma associada às cápsulas de fosfolipídio caviar. Então, além a fitopoma, eu vou falar mais na frente, que é uma base. Além da fitopoma, o indivíduo também, a fitopoma, no caso, é para aplicação tópica, aplicação na pele. E o fosfolipídio caviar é para uso oral, certo? No caso aqui, ele está recomendando 150 miligramas associado ao Modulip, certo? Mas ele isolado já dá uma excelente resposta. Como falei para vocês, os antihistamínicos também são uma opção. Pode ser de uso oral, cetirizine, hidroxizine, loratadina, e podemos trabalhar de uso tópico, os corticosteroides, certo? Normalmente os corticosteroides eles são trabalhados de uso tópico, eles são trabalhados na formulação tópica. O que eu quero te chamar a atenção aqui para a formulação, que normalmente no mercado eles são trabalhados na sua forma base e na sua forma de sal.
Então, por exemplo, aqui tem a hidrocortisona acetato. Para a formulação tópica, nós trabalhamos a forma de sal. Se fosse para uma formulação oral, nós trabalharíamos a formulação de hidrocortisona base, embora ela não, na forma base, a formulação, trabalhar a solução não é tão fácil, né? Nós trabalhamos na forma de suspensão e não de solução. Quando é sal, já é mais fácil de trabalhar a solução, a forma de solução. Mas, se você for trabalhar na forma sal, você tem que atentar para o fator de equivalência. Nesse formato, você pode veicular em loção, em creme, em gel creme e pomada. Normalmente, para dermatite, o ideal é trabalhar uma emulsão mesmo, porque tem uma composição lipídica. Eu queria te chamar a atenção para você, se você trabalha em laboratório com manipulação, muito cuidado se você é farmacêutico ou se você é manipulador, atentem bem, gente, para essas concentrações. Eu já peguei muito e eu acredito que se você já tem experiência na área, você também já passou por concentrações fora do usual, porque normalmente tem, por exemplo, no caso da betametasona, 0,01%, 0,025%. Às vezes, um esquecimentozinho no zero, a concentração fica bem superior ao usual, né? Então, por exemplo, se porventura pode acontecer, né, de vir uma receita com a concentração de 0,1%. Então, você já não libera, conversa com o prescritor e pede, né, fala com ele, fala para alterar, ou ele vai enviar uma outra receita, ou você faz a alteração para aviar, mas o importante é que você comunique, né, essa mudança ao prescritor. Muito cuidado com as concentrações dos corticosteroides tópicos. Eu queria te chamar a atenção também para fórmulas para dermatite infantil. Coloquei aqui um exemplo de formulação. Se tiver muita ferida, você não trabalha com ureia, se tiver muito inflamado, mas se for se não tiver uma inflamação, a ferida aberta, liberação de prurido, se tiver nessa situação, você não vai usar ureia. Se tiver sequinha, você pode utilizar, tá, esse creme hidratante com ureia. Então, é importante que isso fique claro. Por isso que eu deixei aqui um asteriscozinho na ureia. Quero também te chamar a atenção, por quê? Porque a vitamina A e a vitamina E, elas podem ser trabalhadas na forma de pó, mas aqui você vai utilizar a vitamina A palmitato, normalmente, tá? E a vitamina E também você vai trabalhar a vitamina E oleosa, certo? Ambas no formato oleoso, e aí você consegue incorporar melhor na tua base e uma melhor performance na formulação. Óleo de silicone é uma opção também a se trabalhar, ele vai formar um filme, e essa fórmula é uma fórmula hidratante. Tem outra sugestão de fórmula aqui, hidratante, essa já é com foco na prevenção, com alantoína, óleo de girassol, alfa-bisabolol, extrato de aloe vera. São formulações bem clássicas, ativos bem clássicos e com um excelente custo-benefício. Os prescritores, quando eu trabalho na visitação médica, eles aderem bastante a essas formulações, eles gostam bastante. Tratamento com corticoide e hidrocortisona. Hidrocortisona é a mais indicada para uso infantil, e aí a base você vai avaliar, né, como eu já falei, nessa sugestão está com uma loção base não iônica, certo? Dermatite seborreica. A dermatite seborreica é uma doença inflamatória na pele, crônica e recorrente. Em adultos ocorre principalmente nas áreas do corpo onde há maior quantidade de glândulas sebáceas. Por exemplo, tem algumas pessoas, elas têm no couro cabeludo
e também apresenta também no rosto. Diferente da dermatite atópica e da dermatite de contato, que apresenta aquela vermelhidão, a pele vai ficar escamando, né? Então, vai promover aquele quadro de formar uma crosta, muitas vezes, dependendo do grau. Então, muitas vezes, o tratamento só com o antifúngico não é suficiente, porque já se formou uma crosta no couro cabeludo. Então, para isso, é importante você trabalhar com o ácido salicílico, que ele é queratolítico. Embora o ácido salicílico ele quebre formulações, mas sempre a gente consegue trabalhar com uma viscosidade média, pelo menos uma mínima média. Não dá para trabalhar com uma base muito viscosa com ácido salicílico, principalmente se a concentração for elevada. Mas o que eu quero te falar é que o ácido salicílico ele é uma das alternativas. Por quê? Porque ele vai destruir a crosta formada, né? E vai aumentar a performance dos demais ativos, como o próprio antifúngico. E, normalmente, quem tem predisposição à dermatite seborreica, em períodos de estresse, cansaço, ela fica com um quadro mais agravado. Então, por ser uma doença crônica, certo? Pode ser uma doença crônica. No caso das crianças, a dermatite seborreica é autolimitada e a dermatite seborreica pode ocorrer junto com a dermatite atópica, tá? E aí dificulta mais o diagnóstico. A dermatite seborreica, ela pode o tratamento vai depender se ela é na região da testa ou se são áreas diferentes da testa. Se for na testa, eu posso trabalhar, por exemplo, com creme, né? A testa na face. E se for no couro cabeludo, por exemplo, eu já vou partir para shampoos bases de shampoos com os ativos antisseborreicos. Na dermatite seborreica tem formulações bem clássicas. Uma que eu sempre trabalhei é essa tríade com cetoconazol, octopirox e sulfeto de selênio na base de shampoo. Agora eu quero chamar a atenção para alguns detalhes técnicos. Para você formular com cetoconazol, você vai trabalhar com uma base de shampoo que tem uma concentração considerável de um agente ou um bom agente suspensor, tá? Normalmente você trabalha com um polímero para evitar a precipitação do cetoconazol. Então, você vai suspender o cetoconazol, certo? O sulfeto de selênio, ele tem uma característica alaranjada. Então, formulações com sulfeto de selênio tende a mudar a coloração. Então, normalmente, eu adiciono um corante azul para a formulação ficar esverdeada e mascarar a alteração da cor. A alteração da cor não vai prejudicar no tratamento. E tem outro ponto, né? Uma formulação que eu falei no início da aula, um ativo que eu me referi, foi o peritionato de zinco. Peritionato de zinco também muito trabalhado em dermatite seborreica na base de shampoo. Quando você trabalha com peritionato de zinco, normalmente eu gosto de adicionar uma base perolada. Por quê? Porque se você for trabalhar em uma base de shampoo transparente, a formulação fica turva, não fica bacana. Então, recomenda-se trabalhar com uma base perolada para dar um efeito mais interessante, um efeito visual mais interessante. Ou você trabalha com um frascozinho branco mesmo, PET branco, sem ser um frasco transparente. LCD, ácido salicílico. Posso adicionar propilenoglicol, umectante, na base de shampoo. Essa concentração do propilenoglicol está até consideravelmente alta, você pode dar uma reduzida. E aí, mas dá para trabalhar nessa concentração. E eu quero chamar a atenção para o seguinte, o LCD e o ácido salicílico, ele tende a quebrar a formulação. Então, normalmente nós veiculamos, né, os dois.
O ácido salicílico, ele é pó, então você vai levigar o ácido salicílico com uma parte do propilenoglicol e misturar uma parte do LCD, o LCD é líquido, no também parte do propilenoglicol e vai incorporando aos poucos. Você vai adicionar o LCD e, por último, o ácido salicílico. Possivelmente, você vai precisar corrigir a formulação. Uma das opções para corrigir a viscosidade é o glucamate, mas eu já te adianto que não vai aumentar muito a viscosidade. A concentração do ácido salicílico está até baixa. Se você trabalhar com concentrações mais altas, é mais desafiador, mas é possível. É possível você trabalhar com a média viscosidade, mas alta viscosidade, eu pelo menos nunca trabalhei com ácido salicílico com alta concentração e alta viscosidade. Se você já trabalhou, deixa aqui nos comentários, porque é desafiador, certo? Então, fica essas duas opções de shampoo, tá? Bem interessante. Dermatite de contato, ela pode ser alérgica e irritante. A alérgica, ela é uma resposta do sistema imunológico, uma resposta tardia do sistema imunológico. E irritante, como o próprio nome fala, é mais um contato leve com uma determinada substância ou objeto e que promove uma reação mais superficial da pele. Não chega a ter uma reação, uma modulação imunológica nesse processo. O tratamento com dermatite de contato é muito semelhante ao da dermatite atópica. Cremes ou pomadas com corticoides, para reduzir os sintomas, né, de inflamação, imunomodulador. E o uso excessivo, mesmo dos mais fracos, podem deixar a pele dependente ao produto, no caso, os corticoides. Então, é fundamental seguir atentamente as instruções dos cremes. O corticoide, é importante também enfatizar, que ele deve ser trabalhado em um período bem determinado. 10 dias, 5 dias, vai variar com o quadro do paciente. Mas ele tem tanto os corticoides quanto os imunomoduladores, eles têm esse período limitado de tratamento. Vou colocar aqui para você algumas sugestões de fórmula para dermatite de contato. Uma formulação bem básica de hidratante com ureia de girassol em base creme, bem simples. Você vai triturar a ureia, incorporar a base creme e, por último, adicionar o óleo de girassol. Mais uma vez, coloquei aqui a associação do cetoconazol e betametasona. O paciente responde muito bem. Para eczemas leves a moderados. Se for um eczema mais grave, você vai trabalhar com, normalmente, o corticoide de escolha é o clobetasol, tá? De alta potência. Você pode trabalhar com corticosterapia sistêmica, né, de uso oral, no caso, a prednisona. E para finalizar, queria deixar para vocês duas opções de bases prontas, mas você pode trabalhar, você pode fazer, né, manipular a sua base tranquilamente no seu laboratório. Vai muito da demanda de produção. Uma é a base Second Skin. Você pode formular uma base biomimética, assim, com cristais líquidos. Você pode utilizar como agente emulsionante, por exemplo, o Olive Meal. É uma sugestão para você. E a base Second Skin, ela é tida como uma base biomimética, tem certificado EcoCert. Ela é uma base bem específica para pele irritada, peles sensíveis, certo? Peles infantis. Pré e pós-procedimento, lembrando que procedimentos com laser, né, procedimentos estéticos, próprios peelings, a pele fica mais sensibilizada. Então, ela é uma base muito interessante de trabalhar por seu alto poder biomimético e seu alto poder de hidratação, certo?
Ela é uma base bem leve, então ela comporta 20 a 25% de ativos. Tá? Se você for trabalhar com alta concentração de ativos, já não é interessante trabalhar com esse tipo de base. A base ela quebra facilmente, certo? Mas para formulações com essa finalidade, para dermatite, normalmente a concentração de ativos é baixa, então dá para se trabalhar com ela, certo? Fitopoma é uma base super queridinha dos prescritores, tá? Ela é tida como substituto da vaselina. Eu extraí essas informações da própria lâmina do fornecedor, certo? Então, ela é a associação de óleos vegetais oclusivos que tem a finalidade de proteger a pele nos pós-procedimentos. Ela possui uma textura, gente, a textura dela, por isso que o nome é fitopoma, é como se fosse de pomada. Ela não tem uma textura super agradável como a da Second Skin, uma textura refrescante, mas ela não é tão untuosa como a de uma pomada, principalmente se você adicionar Less Gel, que é uma sugestão do próprio fornecedor. Então, ela confere uma alta hidratação na pele, cobertura oclusiva, totalmente dermocompatível. Então, para indivíduos com alto ressecamento, com a pele sensibilizada, ela é excelente. Ela tem alto poder de emoliência. Pode ser trabalhada com ativos anti-inflamatórios e antioxidantes. Queria finalizar essa apresentação, né, essa aula com a seguinte frase: as pessoas podem duvidar do que você diz, mas elas acreditarão no que você faz. Queria agradecer por você que está assistindo a aula ao vivo ou por você que está assistindo a aula gravada do Dica Manipule. Queria aproveitar para te convidar para se inscrever no nosso canal. Coloca o legalzinho, né, se você gostou. E ativa as notificações no sininho para toda vida, né, toda semana que a gente lançar a aula, você ser notificado. Queria te convidar também para participar do nosso canal, que eu coloco conteúdos exclusivos, não coloco em mais nenhum canal. Tem conteúdos que eu trabalho exclusivamente nesse canal, que é o Telegram /Manipule Team. Então, esse canal eu coloco várias sugestões, adiciono links de conteúdos. Dependendo do engajamento de determinada aula, eu também posso adicionar o PDF lá. Então, se você gostou, pede a aula aqui nos comentários. Dependendo da quantidade de pessoas solicitando a aula, eu posso também colocar o PDF no nosso canal do Telegram. Muito obrigada e te espero na próxima aula Dica Manipule. Tchau, tchau!